Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte, e nós, nesta aula da segunda série, nesta aula de aprofundamento, nós vamos falar sobre a vida e obra de um dos artistas mais emblemáticos, de um dos artistas mais excêntricos da história da arte, e tá no meu top 10 de artistas preferidos, tá? Então vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula? Analisar a vida e obra de um dos maiores e icônicos artistas da história da arte. E eu estou falando desse sujeito aqui, dessa ilustração, que é o Vincent van Gogh. Então, antes de começar a falar sobre ele, vamos fazer algumas perguntinhas, né? Para ativar um pouquinho o nosso conhecimento prévio, o que é que a gente lembra sobre esse artista, o que que a gente lembra sobre a arte que ele fez, né? Você já ouviu falar sobre esse artista, sobre o Vincent van Gogh? Você conhece a respeito desse artista? O que você conhece a respeito dele? Né? Provavelmente você sabe de uma etapa da vida dele que ele acabou se mutilando com a orelha, talvez, ou aquelas pinturas super coloridas. Vamos conhecer um pouco mais. Vem aqui comigo, tá? Bom, aqui nós temos uma das únicas fotografias deste artista. É válido lembrar que ele viveu durante a época em que o impressionismo, o movimento impressionista, o movimento francês impressionista, estava no auge, né? E a gente tem que lembrar também que o impressionismo ele foi uma reação ao surgimento de algumas tecnologias, que no caso seria a fotografia. Então a gente tem aqui uma das únicas fotografias deste pintor holandês, tá? Então, lá, dentro deste cenário de uma França exportando para o mundo o estilo impressionista, temos a existência do artista chamado Vincent van Gogh. Vou colocar um parênteses aqui, gente. Nós falamos Vincent van Gogh aqui no aportuguesado, mas se a gente fosse falar no holandês o nome dele, seria mais ou menos assim, ó, Vincent van Gogh. É estranho para a gente falar desse modo, então a gente fala Vincent van Gogh e tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá bom? O lance é que esse artista ele começou a fazer pintura somente com 27 anos. Então, de uma maneira muito tardia, né? A gente tem, normalmente, na história da arte, os artistas começando desde cedo, já são aptos a fazer pinturas desde pequeno, entram em escolas de belas artes. Não foi o caso do pintor holandês. Ele vem de uma família tradicional e conservadora holandesa, ele tentou ser pastor de uma igreja protestante, e ele não vingou em muitos trabalhos. Ele acabou indo para a pintura, para a arte, aos 27 anos, né? E a gente não pode deixar de falar também do irmão dele, do irmão caçula, o Theo van Gogh, e por conta dessa insistência do Vincent em ir para o campo da arte, o Theo também foi. Só que o Theo não foi para a parte prática de fazer arte, ele foi como um mercador da arte, um negociador da arte. Então ele é uma espécie de empresário, negociava arte, vendia arte, criava exposições, né? Então ele serviu de ajuda para o irmão mais velho dele, o Vincent, né? Então aqui é muito importante a gente frisar que os dois tinham uma amizade muito grande. A irmandade dos dois é uma coisa muito pura e muito intensa. É bem importante a gente frisar isso, porque vai ser mostrado ao decorrer da vida do Vincent que a amizade deles, a irmandade deles era muito forte, tá? Então assim, para início de conversa, a gente aqui tem duas obras que é chamada da fase realista do Vincent. Enquanto na França e na Europa como um todo era mais o impressionismo que estava no auge, a Holanda ainda estava tardio. Eles ainda estavam vivendo uma etapa na arte chamada de realismo, que é um período anterior ao impressionismo, numa parte cronológica. Então ali estava meio atrasado a questão da arte e o seu estilo. Então o Vincent tinha o estilo que estava rolando na Holanda, que era o realismo. E o que é o realismo? É a representação, né, de pessoas que não são tão importantes para a história. Né? Então aqui você tem a representação da realidade nua e crua. Você não vai ter a representação de príncipes, rainhas, pessoas importantes aqui. Não é. São pessoas comuns, trabalhadores, camponeses. Geralmente tem uma crítica social bem forte dentro desses trabalhos, mostrando a tristeza, a melancolia, né? E com tons bem fortes, né? Os contornos são bem expressivos, né? Como, por exemplo, essa icônica obra chamada Os Comedores de Batata, na qual ele mostra, né, os camponeses ali
da região da Holanda, e nessa penumbra, iluminada por um único lampião, que cria esse contraste bem forte na feição ali dos personagens, né? E a gente percebe na expressão dos personagens que eles têm uma fisionomia de dor, de muito trabalho, é um rosto calejado com o tempo, né? E como se chama comedores de batata, aqui tem uma simbologia com a comida também, porque a batata por muito tempo ela foi considerada comida de pobres, né? E ironicamente, foi o que tinha para comer e que fez com que eles sobrevivessem por muitos períodos de guerra. Hoje em dia, batata todo mundo gosta, independente da classe social, mas neste momento ela remetia a situações mais de pobreza, ok? E eis então que o Vincent ele viaja a Paris. É bom frisar que o irmão dele que financia esta viagem de Vincent para Paris, e o irmão dele negocia ali com que Vincent consiga ter contato com os artistas franceses, com os impressionistas franceses. E é nesse contato, conversando com eles em bares, em cafés, que ele suga esse estilo francês e ele começa a fazer obras que tem um cunho mais impressionista. Então você percebe que há uma diferença entre essa obra e esta, já na cara que seriam os contrastes. Você tem um contraste de cor bem mais suave, você tem cores muito mais claras, mais tranquilas, né? E você tem alguns espaços de branco aparecendo aqui, que é bem característico do impressionismo, a relação com a luz e os contornos que não tem, tudo mais, né? Aí tem um momento em que o Vincent ele decide ir para outra cidade, porque ele não se adapta a Paris. E aqui cabe colocar um ponto. Por que é que Vincent não se adapta? A personalidade de Vincent ela não é fácil. Ele é um artista que tem uma personalidade muito forte, ele tem um ponto de vista muito convicto daquilo que ele quer, e ele tinha alguns problemas psicológicos também. Há alguns críticos da história, alguns historiadores que falam que ele tinha esquizofrenia, ele tinha um pouco de alcoolismo que também acabava influenciando nesse comportamento, então ele não era uma pessoa muito fácil de lidar. E ele sabia disso, por isso que ele queria tranquilidade. E a vida parisiense, que é uma grande capital, né, uma metrópole muito grande, trazia desconforto mental para ele. Então ele queria uma cidade tranquila e ele vai para o interior da França, ele vai para Arles, e ali novamente tem a figura do Theo, como eu falei para vocês. Ele começa a pagar uma mensalidade uma mesada para o irmão mais velho dele. Paga uma mesada para Vincent pagar o aluguel dessa casa, que é a Casa Amarela. Vincent adorava a cor amarela. Pagar a comida, pagar os materiais que ele precisava para pintar. Então ele vivia às custas do irmão. Mas estava tudo certo, estava tudo bem, o amor entre eles supria isso. Até aí, tudo bem, não tem problema, ok? E aqui a gente tem algumas pinturas que mostram alguns pedacinhos da vida dele em Arles, como por exemplo o quartinho dele, né? Super simples, de madeira, tal, enfim. Aí que tá, tem um ponto bem interessante, que o Theo consegue chegar e conversar com Paul Gauguin, que era um artista bem famoso na época, e ele começa a articular com o Paul Gauguin, e o Paul Gauguin aceita visitar Vincent, né? Só que na cabeça do Vincent, o Vincent achava que o Paul Gauguin estava indo para lá para morar junto com ele, tipo, por período indeterminado, e eles juntos iriam construir uma sociedade das artes, uma coisa assim. Então o Vincent tinha esse pensamento para cima, sabe? Daí o Vincent decidiu pintar quadros de girassóis para enfeitar a casa, decorar a casa para receber Paul Gauguin, né? E aqui a gente tem uma pintura do próprio Paul Gauguin, ele pintou o Vincent pintando uns girassóis, né? Então o Paul Gauguin ficou ali um tempo com o Vincent, só que por conta daquela personalidade bem forte, bem pesada de Vincent, essa parceria não durou muito tempo, ok? É nesse período de parceria que o Vincent faz a única obra dele que foi vendida em vida, que seria A Vinha Encarnada, essa obra aqui. E ela foi vendida a preço de banana e hoje custa milhões, ok? Então, gente, vamos para nosso primeiro exercício e a gente já continua com a vida e obra de Vincent. Quais das obras de Vincent, que estão aqui embaixo, são de cunho realista? Por quê? Então você vai analisar
e explicar para mim. Escreve aí, depois mostra para o seu professor explicando o porquê que a obra é realista. Já voltamos. Voltando aqui, meus queridos, então, eu vou dar a resposta para vocês, tá? As obras que aqui estão representadas, que são de cunho realista, é a primeira, a de número 1 e a de número 3. Porque ambas mostram a realidade como ela é. Então, mostra o cotidiano de uma moça, e aqui também o cotidiano de uma outra moça. E nesse caso da segunda moça, ela aparece nua e ela está cabisbaixa, talvez demonstre melancolia, um sentimento de tristeza. Então, essa é a parte do realismo. E a obra no centro é um autorretrato, um retrato dele mesmo, do próprio artista, e a gente percebe que os traços, as pinceladas estão muito mais soltas, tem uma pegada meio impressionista ali também. Uma influência, né? Mas a gente não pode dizer que é plenamente impressionista, ok? Aqui nós chegamos num ponto crucial que é falado aos montes da história de Vincent, né? E aqui eu deixo um semblante um pouquinho mais sério. Nessa estadia do Paul Gauguin, há uma ocasião bem complicada, né? Paul Gauguin não consegue entrar no ritmo de Vincent, que estava produzindo ali 2, 3 pinturas por dia, estava numa insanidade de querer produzir arte e mostrar para o mundo que eles seriam o exponente da arte. Paul Gauguin não estava acompanhando o ritmo. Paul Gauguin não tinha a mesma mentalidade, não estava sincronizado, não estava entrosado com o Vincent. Né? E o Paul Gauguin, em um momento, decide sair para beber. Depois que ele volta para casa, o Vincent estava surtado, eles têm uma discussão muito séria. O Vincent acusa o Paul Gauguin de não trabalhar bem, de ser medíocre na arte, de não estar se importando com aquela causa. Daí o Paul Gauguin fala, chega, não quero isso, eu vou embora.
faz as malas e vai embora. E nesse momento em que o Vincent se vê só, surtado, provavelmente alcoolizado, ele surta ainda mais, pega uma faca e mutila a própria orelha, né? Os vizinhos percebem a agitação que estava acontecendo, chamam a polícia local, a polícia chega e encontram o Vincent na cama dele tremendo, em posição fetal, chorando e ensanguentado, né? Nesse momento eles entram em contato com o Theo hospitaliza o Vincent e o Vincent é internado em um hospital psiquiátrico, né? Então a gente tem umas pinturas de autorretrato do artista que ele mostra o curativo que ele tem na orelha por conta dessa mutilação, né? Dessa ocasião mais sinistra. E é nesse momento também, dentro do hospital psiquiátrico, de tentar se reerguer, de tentar se reencontrar, que Vincent faz a sua obra-prima, que é A Noite Estrelada. Então a gente tem pinceladas muito soltas, a gente tem na parte do céu estas espirais que alguns críticos tentam remeter ao aspecto da mente dele, que talvez estaria muito ainda meio doida, meio complicado, meio zonzo, mas enfim, é uma linha de pensamento, tá? Mas ela é magnífica, tem uma intensidade muito forte, tem uma carga emocional, uma carga de cores muito fortes, né? E a gente entra para a parte final da vida dele, que Vincent, então, ele tem a alta dele e ele decide se mudar para uma outra cidade, porque Arles já não quer ver ele pintado de ouro. Tá? A cidadezinha do interior tem disso, vocês sabem. Tá? Se uma pessoa comete uma coisa, todo mundo da cidade já sabe, ficam julgando e a pessoa não consegue viver bem. Então o Vincent, imagina nessa época, mais de 100 anos, né? Então o Vincent ele se muda para Alvers, e lá ele tem um acompanhamento psiquiátrico com esse senhor chamado Gachet, o Dr. Gachet, um psiquiatra, e ele também era um pintor amador. Então eles tinham uma conexão artística, além da conexão paciente e doutor, né? Então eles tinham uma conexão bacana ali. Tá? Então aqui a gente tem um cenário da cidadezinha de Alvers, que Vincent também pintou. Aqui é bom ressaltar que o Vincent estava se reerguendo, ele estava bem, ele estava tranquilo de si, e as obras dele começaram a ter uma fama nesse período, sabe? Ele estava caminhando para se tornar um grande artista. Mas acontece um outro problema. Passado algum tempo, o Vincent acaba criticando uma das obras do Dr. Gachet, e o Dr. Gachet acaba sendo não tão profissional e joga na cara do Vincent que ele está causando mal ao irmão dele. Você vive a sua vida às custas do seu irmão, você é um peso. Imagine para um médico psiquiatra falar esse tipo de coisa. Né? Então o Vincent ele acaba voltando, regredindo 2, 3, 4 passos na mente dele. Né? E a gente tem uma das últimas obras de Vincent, que é essa paisagem dos trigos, que ele adorava pintar os trigos, né? Que é uma paisagem muito melancólica e muito pesada, porque o Vincent acaba tirando a própria vida. E ainda há algumas dúvidas se realmente ele tirou a própria vida ou não, mas a maior parte dos críticos acredita que sim, tá? Por conta desses acontecimentos complicados na vida dele, né? Então ele morreu com 37 anos, começou aos 27, então é um período de mais ou menos 10 anos que ele produziu mais de 1.500 obras, uma personalidade extremamente intensa e que infelizmente só teve valor após a sua morte, ok? Tá? O amor entre os dois irmãos foi tão grande, mas tão grande, que Theo deu o nome do próprio filho de Vincent. E Theo, depois que viu que Vincent acabou morrendo, depois de um ano, Theo também veio a morrer. Né? Theo já estava doente, mas a ocasião da morte do irmão mais velho dele, que foi sempre a grande inspiração, até mesmo para o trabalho, colocar o nome do filho do irmão, né? O nome do irmão do filho. Então Theo acabou desenvolvendo ainda mais, piorando ainda mais com a doença dele e veio a falecer também. Os dois estão enterrados um do lado do outro na cidade de Alvers. Né? É uma história triste, né? Enfim. Último exercício, vamos lá, expressão textual. Escreva um textinho para mim, dissertativo argumentativo, então coloque seus argumentos, seu ponto de vista, com base nas provocações a seguir. Em seu ponto de vista, Dr. Gachet teve culpa no agravamento da doença de Van Gogh?
Segunda provocação, Van Gogh merecia mais respeito e reconhecimento por seu trabalho ainda em vida? Responda lá. Voltando aqui, gente. Bom, é um texto dissertativo argumentativo, então é a sua opinião, ok? Então eu não vou dizer o que é certo ou o que é errado, ok? Mas antes da gente terminar a nossa aula, eu quero voltar aqui nessa obra para falar uma coisinha para vocês. O estilo do Van Gogh era tão único que não souberam definir se ele era realista ou se ele era impressionista. Foi só em 1910, tempos depois da morte dele, que um crítico de arte criou uma exposição chamada Manet e os pós-impressionistas. E nessa exposição tinha alguns trabalhos de Van Gogh. Então esse termo pós-impressionista acabou caindo no gosto dos críticos e historiadores. Por esse motivo, Vincent é considerado pós-impressionista. Nem impressionista, nem realista, nem expressionista, é pós-impressionista. Um meio termo, beleza? Então vamos lá. O que é que nós vimos na aula de hoje? A gente analisou a vida e obra de um dos maiores artistas da história da arte. Tchau, tchau, gente. Espero que tenham gostado.